dígito 9500. Esta conta está no nome da pastora Luciane Almeida Mesquita Bastos. Repetindo, Banco Itaú, agência 8803. Conta poupança, número 25785, dígito 9500. Esta conta está no nome da pastora Luciane Almeida Mesquita Bastos. Estamos de volta com você pela Continental AM 1520. Peço perdão aos irmãos do Facebook. Estava dando problema com o Wi-Fi. Eu coloquei direto aqui, então, na internet da Continental, para que não venha a cair e você não venha perder nenhuma palavra daquilo que será ministrado, daquilo que será lido. Então, eu peço mais uma vez perdão aos nossos amados, mas agora sim, nós vamos também está conosco nessa tarde, meu querido Ademir Barnabé, Deus abençoe, Tânia Andrade, também a Soraya Lago, Deus abençoe Soraya, a ti e a toda a sua casa, e os demais que estão conosco pela Continental AM 1520, pelo site e também pelo Facebook. Nós vamos agora, então, à leitura da palavra de Deus que se encontra na carta que Paulo escreveu à Igreja de Roma. Nós estaremos efetuando a leitura a partir do capítulo 1. Capítulo 1, nós estaremos agora de Romanos. Muito obrigado aos irmãos que estão retornando conosco. Nós tivemos um probleminha aí na net. Coloquei direto agora fora do Wi-Fi. Joel, Deus abençoe a ti e toda a sua casa, seu ministério, tá bom? Vamos então à leitura da palavra de Deus, Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, a qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo pelos cristãos de Roma, seu desejo de vê-los. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todo vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, de algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes me propus ir ter convosco, não tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós um fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. O assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Os gentios e os judeus, igualmente culpados. O juízo de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e serem incorruptos. Mas a indignação dos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem,
ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei grávida do seu coração, a forma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o seu evangelho. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas o que não se deve furtar e furtas? Dize que não deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O verdadeiro israelita. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, no obstante, a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o apenas porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circunciso o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é no coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Capítulo 3 de Romanos. Paulo responde às objeções. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob muitos aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para ser justificado das suas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Mas se a vossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua lei? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória? Porque sou eu ainda condenado como pecador. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fizemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos,
estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urge engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldições e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus a sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Porque a lei? Das obras, não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Abraão, justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Perdão. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se glorificar, porém, não diante de Deus. Pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda circunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada justiça.
e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele na qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que aquele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. E não somente por causa dele, está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós, igualmente, nos será imputado, a saber a nós, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Capítulo 5 de Romanos, a justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça da qual estamos firmes, e glorificamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram,
à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6 de Romanos, livres do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A lei, a escravidão e a graça. E daí? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da nossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim
oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, analogia do casamento. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria cometido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra leis que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Capítulo 8 de Romanos: nenhuma condenação e o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser reveladas a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que em toda a criação, em um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como a espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente por ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 8 da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Roma. Vamos agora falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, em cuja presença estamos. Pai bendito, amado e querido, queremos glorificar, queremos exaltar e bendizer o teu santo e excelso nome, por todos os teus feitos, por todas as maravilhas com que tu tens obrado. Queremos entregar, meu Pai amado, as nossas vidas diante de ti. Senhor, ao lermos, Pai amado, essa carta de Paulo, quanta beleza, meu Pai, a morte de teu Filho Jesus Cristo, para nos justificar dos nossos muitos pecados, para pagar as nossas transgressões. Obrigado, Deus, por ter enviado o Salvador. Obrigado, Senhor, por ter enviado o nosso Redentor, e a Ele somos gratos nesse dia. Por isso, Pai, queremos colocar toda a nossa casa perante a Ti. Sabemos, Pai amado, Senhor, que os dias são maus. Sabemos, Pai amado, que muita mortandade ainda está por vir. Sabemos que a peste tem rondado, Pai amado, Senhor, a nossa nação, a violência, todos os males. Mas sabemos também que há um Deus no céu, que tudo vê, e por isso queremos colocar a nossa casa, Pai. Queremos colocar a nossa parentela perante a Ti, porque, Pai amado, pela Tua misericórdia, nós cremos e queremos chegar ao ano de 2018 para continuarmos a glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Por isso, Pai Santo, toma cada ouvinte da Rádio Continental em Tuas mãos, toma cada família, toma todos os nossos amados que estão conosco, Pai, através do Facebook, através do dial da Rádio Continental. Senhor, Tu venhas abençoar a cada família, abençoa, meu Pai, Tua serva Amanda, o Diego, abençoa toda a sua casa, abençoa ali também, meu Pai, ao Teu servo Rosimar, que está ali no estado do Espírito Santo, fazendo a Tua obra, Pai, toma a vida dele. Abençoa a Tua serva Elaine Cunha, Pai,
toda a sua parentela, o teu servo Osiel. Abençoa a Cíntia Barbosa, meu Pai, toda a sua parentela. Te entrego, Pai Santo, Pai querido Deus, a vida da Sônia, meu Pai amado de Bento Ribeiro. Toma em tuas mãos, Pai amado Joel de Bangu. Toma o teu ungido, Pai amado, Senhor meu Pai, pastor Edmundo Calim. Entra com o teu poder e o teu agir na vida do teu ungido, meu Pai, na sua família. Todos quantos estão conosco, meu Pai amado, neste dia, nós queremos apresentar perante a Ti. Senhor, visita cada lar, visita cada família, se houver enfermidade, se houver alguma doença, meu Pai amado, Deus, Tu toca, desde o alto da cabeça até a planta dos pés e repreenda toda enfermidade, repreenda todo mal contra, meu Pai, essa pessoa. Queremos colocar diante de Ti, meu Pai amado, os UTIs, CTIs, aqueles que estão, meu Pai amado, Senhor meu Pai, passando agora por um período de morte, estão andando pelo vale da sombra da morte. Pai, repreenda todo espírito de morte, Pai, e dê vida, dá outra oportunidade para que esta pessoa, quer seja criança, quer seja adulto, venham glorificar o Teu nome através da cura. Te peço também, Pai, que Tu venhas guardar, meu Pai amado, as estradas, as rodovias, porque muitos, meu Pai amado, como o Teu servo Tavares Borba, estão viajando neste momento, e eu quero Te pedir, Pai, repreenda todo demônio das estradas, repreenda, meu Pai, todos os acidentes, livra, meu Pai amado, as famílias que estão saindo, as que estão chegando, guarda, meu Pai amado, cada rodovia, livrando cada veículo, aos motoristas de ônibus, aos cobradores, passageiros, aos motoristas de ônibus intermunicipais, interestaduais, intermunicipais e também, meu Pai, internacionais, aos caminhoneiros, carreteiros, aos motoristas de vans, de Kombi, todos que, Pai amado, Senhor, meu Pai, tomam as estradas, guarda-os, Pai amado, de acidentes. Guarda também, meu Pai amado, Senhor, de balas perdidas, endereçadas, os nossos parentes. Guarda cada criança, meu Pai, na queima de fogos, todo e qualquer mal, meu Pai amado, planejado, arquitetado pelo inferno, Tu lança por terra. Guarda, meu Pai, toda a nossa casa, toda a nossa parentela, guarda os intercessores, guarda, meu Pai amado, Senhor, cada irmão, cada irmã que conosco estão nessa tarde. Abençoa o Teu povo. É a oração que eu faço, agradecido a Ti por tudo, em um nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, são 12 horas e 26 minutos, daqui a pouquinho eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Você que quer fazer o seu pedido de oração, você que está pelo Facebook, você que tem também o meu WhatsApp, se não tiver, prepare caneta e papel para você anotar aí o número do meu telefone celular, que tem um aplicativo do WhatsApp, para que você possa fazer o seu pedido de oração. E assim, eu estaria orando por você ainda no final desta programação e todos os dias. Nós levamos para os montes, quando vamos ao monte, levamos para a consagração, todos os cultos. Você que quer ter o teu nome incluído nesse caderno, então você mande o seu pedido de oração, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp. O meu WhatsApp é 21 9 87 40 89 62. 21 9 87 40 89 62, Pastor Alberto Brasil. Se você também quiser receber um estudo da Palavra de Deus, eu estarei enviando você através do WhatsApp. Também pelo Facebook, a cada dia você recebe esse estudo, recebe também reflexões, é só procurar aí Alberto Brasil Baixo, tá bom? Eu vou a um pequeno intervalo, vou beber uma água também, para voltarmos com a ministração da Palavra de Deus para os nossos corações. Vou ao intervalo rapidinho e já volto aí trazendo para você a ministração da Palavra de Deus. Vamos então ao intervalo e eu volto já já com vocês aí, trazendo palavra de vida. Querendo aprender a arte e a beleza da música?
Então venha para a Academia de Música Instrumental Amien. Aqui você aprende guitarra, cavaquinho, violão, banjo, bateria, teclado, contrabaixo, piano e percussão. Aqui na Amien, você aprende a prática e a teoria para cada instrumento. Temos aulas de segunda a sexta-feira pela manhã, à tarde e à noite. Sábado e domingo, só na parte da manhã. Temos professores pacientes e capacitados para te introduzir no maravilhoso universo da música. Faça-nos uma visita ou ligue. Telefone 98650-4664. Repetindo, 98650-4664. Nosso endereço, Estrada do Otaviano, número 285, em Turiaçu. Temos também pacote especial para grupos e igrejas. E também alugamos para o seu evento caixa para guitarra, contrabaixo, teclado, bateria, pedais de efeito, microfones, máquina de fumaça e jogo de luz. Também alugamos estúdio aberto para ensaios. Academia de Música Instrumental Amien, oferecendo o melhor para você. Venha para a melhor, venha para Amien. Direção, Professor Cícero Pereira. Voltamos a apresentar Deus, Você e o Louvor. Apresentação, Pastor Alberto Brasil. Sou eu e estamos de volta aí com todos vocês e vamos agora então estar meditando na palavra de Deus. Eu quero já um abraço também para a nossa querida Carla Luciene Souza. Deus abençoe a ti e a toda a sua casa e a todos quantos estão conosco também nesta tarde. Nós vamos agora estar então com palavra de vida. E eu quero já, se você quiser abrir, terceira carta do apóstolo João, terceira epístola de João. Vamos então à vinheta de palavra de vida. Você vai ouvir agora Palavra de Vida. Palavra de Vida. Muito bem, em palavra de vida de hoje, eu quero compartilhar junto com os meus amados e queridos irmãos o texto que se encontra na terceira carta do apóstolo João, versículo 1 ao versículo 5. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo até o versículo 5. Na realidade, só tem mesmo um capítulo essa carta, então versículo 1 ao versículo 5, diz assim a poderosa palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Amados, essa palavra, a qual João, o apóstolo do amor, deixou registrado para que eu e você hoje entendêssemos qual o verdadeiro significado do cristianismo, qual o verdadeiro significado do Evangelho de Jesus. Aqui nós vemos a preocupação de João e o que ele coloca como sendo valor. Os valores que João coloca dentro do Evangelho são aqueles que devem perseverar no meu e no teu coração para que tudo vá bem na nossa vida. Prestemos bastante atenção. O versículo 1, ele diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Essa carta é enviada a Gaio, para poder conversar com Gaio,
para poder saber as coisas que estavam acontecendo na vida de Gaio, mas ele já sabia, João, como as coisas estavam andando no ministério de Gaio, na vida deste homem. Então o 2 diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Prestem bastante atenção, porque é significativo o que ele está falando aqui. A primeira pergunta que ele faz, ele diz: amado, desejo que tudo te vá bem em todas as coisas. Ele está dizendo que ele deseja que tudo quanto seja a necessidade de Gaio, da família de Gaio, todas as coisas que ele tinha que fazer, como, por exemplo, trabalho, vida social, a família por um todo, tudo ele queria que fosse bem. Mas preste atenção: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ele fala sabendo como estava a vida espiritual de Gaio. O que João está dizendo aqui é que ele tinha certeza plena, absoluta, de que a vida de Gaio como servo de Jesus Cristo, como servo de Deus, estava muito bem. Depois que ele vai conferir que essa vida dele está bem, depois que ele vai e consegue adquirir informação de que tudo quanto um crente devia fazer, tudo quanto um cristão verdadeiro deveria fazer, que ele vai falar das outras coisas. Ele fala: eu desejo que todas as coisas vá bem e que você tenha saúde também. A saúde está em segundo plano. As coisas materiais, as coisas que ele tinha que resolver no seu dia a dia, estavam em segundo plano. Porque a palavra que João está dizendo para ele é que ele queria que tudo que fosse para fazer, para realizar, fosse bem assim como estava a alma. A alma de Gaio estava voltada para Cristo. O ministério de Gaio estava voltado para fazer a obra de Deus. Não havia quem falasse mal de Gaio. Não havia quem falasse: ó, Gaio está fraco hoje. Porque nós temos essa mania hoje de dizer: olha, hoje eu estou muito para baixo. Hoje eu estou muito fraco, hoje eu estou muito assim, eu estou muito aquilo. Olha, Gaio não. Gaio, ele diz: olha, eu quero que tudo vá bem para você e que você tenha saúde também, como a tua alma está bem. Porque se a minha alma e a tua alma estiver bem, o demais a gente vai conseguir levar. Porque você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter uma boa família, mas se a tua alma não estiver bem, se ela não estiver dentro dos parâmetros a qual estabelece a Bíblia, que é a palavra verdadeira de Deus, que é a profecia, a verdadeira profecia, se a tua alma não estiver como a Bíblia diz que deve estar, como a vida de Gaio estava, não adianta ter fortuna, não adianta ter fama, não adianta ter uma saúde de ferro, nem a família está bem, porque você não vai estar bem. Mas aqui a observação de João era que este homem chamado Gaio, a vida espiritual dele, a alma dele estava boa, estava tranquila. Isso tem que ser um aprendizado para mim. Se você quer ter família boa, se você quer ter as outras áreas da tua vida boa, você tem que estar primeiro bem com Cristo. Você tem que estar primeiro bem com o teu ministério, com o teu chamado para aquilo que você foi chamado para fazer. Se eu e você não estivermos bem espiritualmente, não importa o curso que você faça, não importa o cargo que você exerça, quer seja no mundo secular, quer seja eclesiasticamente, você não vai estar bem. Nós vimos agora há pouco tempo, eu evito de tocar nesse assunto, mas hoje o Espírito está me incomodando para que eu fale. Amados pastores que perderam a sua vida, tirando eles a própria vida, presbíteros, nesses últimos tempos estamos ouvindo falar de pastores, de presbíteros, que eles mesmos tiraram as suas vidas. Sabe por que isso acontece, querido? Porque a alma não está bem. A alma não está bem.
Aí nós podemos dizer, mas pastor Alberto, é porque a igreja está indo mal, é porque tudo está indo mal, então ele foi e cometeu isso. Não, querido, me perdoem a colocação, mas não é porque está mal, porque se a minha alma estiver firme, se a minha alma estiver com saúde, todo o meu corpo vai ter saúde, toda a minha vida vai ter saúde. Eu vou ver o mal como viu Noé. Noé viu o mal, toda a corrupção, todo o gênero humano havia se corrompido. Ele poderia pensar, eu vou também ficar nisso. Mas Deus olhou do céu e falou, peraí, tem uma pessoa lá embaixo. Essa pessoa não se corrompeu. Todo mundo do lado direito, do lado esquerdo, da frente, dos fundos se corromperam. Mas ele não. Então fala, vamos salvar o mundo, vamos destruir o que tem, mas vamos salvar a família de Noé, porque ele é um homem justo. Então, se a minha alma estiver bem, todo o meu rosto, meu corpo, todo o meu ser vai estar bem também. Quando nós não estamos bem, aí você começa a notar os sintomas de quando a minha alma e a tua não está bem. Quando eu estou triste, toda hora. Quando eu estou vivendo uma vida amargurada, tendo Deus como meu Senhor. Quando eu estou vivendo uma vida atribulada, é porque a minha alma está muito enferma. A minha alma está muito danificada. A minha alma não está na situação que ela deveria estar. É o que o salmista Davi, o que o rei Davi fala no Salmo 42. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda verei a salvação. Davi começa a conversar com a alma dele. Ele começa a conversar com ele mesmo. E ele chega e fala, olha, peraí, eu vou ser o meu próprio psicólogo. Eu vou ser o meu próprio psicanalista. Eu vou tratar com a minha alma agora, porque naquele tempo não havia tantas coisas e sentar e deitar num divã, não havia. Naquele tempo, ele teve que tratar com a sua própria alma. Peraí, alma, o que está vendo com você? Por que você está assim? Por que você está amargurada, minha alma? Por que você se perturba? Sabe o que é se perturbar? A alma dele estava aflita. A alma de Davi, por causa das guerras, por causa da perseguição, estava amargurada. Mas quando ele percebeu que essa enfermidade havia alcançado a sua alma, que estava querendo fazer ninho. Uma vez um pastor muito amado, que já partiu para o Senhor, meu primeiro pastor, meu querido pastor Ácio da Silva Júnior, ele disse assim, olha, a frase não era dele, mas ele ouviu e trouxe com propriedade para o ministério ao qual eu pertencia. Ele disse, você não pode impedir um pássaro de voar por cima da sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer o ninho. Então, quando vem pensamentos, quando vem situações, é exatamente a atitude de Davi. Davi viu o pássaro passar por cima da cabeça dele. Ele notou que a alma dele estava precisando de um socorro, estava precisando de ser orientada. Mas ele não deixou que o pássaro fizesse o ninho. E quando faz o ninho, nós vemos a desgraça que acontece de pessoas cristãs, de pessoas que têm autoridade, pessoas que têm conhecimento da palavra, tirarem as suas próprias vidas, porque a alma não estava bem. Preste atenção o que está falando o apóstolo João para Gaio. Ele reparou que a alma desse homem estava centrada. A alma desse homem estava como aquele que construiu a sua casa na rocha. Vieram ventos, vieram chuva, vieram muitas coisas e a casa não caiu porque ele estava seguro. O crente que está seguro, que tem fé em Jesus Cristo, ele não se abala, por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade. Há um tempo atrás nós falávamos das pessoas que não têm Jesus no coração, que quando perdem dinheiro, quando perdem trabalho, tiram suas vidas e, possível, tiram também de filhos,
para levar como se fosse a solução para um problema, quando na realidade não é. É o princípio do tormento quando alguém tira a sua própria vida. É o princípio do tormento. Então é sinal que essa alma, ela não está boa. Mas aqui, ele diz, amado, desejo que tudo te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. E ele continua a dizer, porque ele diz isso, assim como bem vai a tua alma. Se a minha alma, eu volto a repetir para você, se a tua alma hoje está com algum tipo de problema, se está faltando fé, se está faltando confiança em Deus, se está faltando visão espiritual, se está faltando ensinamento, comece hoje a conversar com a tua alma, abra a palavra de Deus e fala, peraí, minha alma, espera no Senhor. Espera nele, porque eu sei que a minha salvação vai chegar. Eu sei que nós não vamos continuar assim. Peraí, minha alma, não saia da posição. Exatamente o que Davi falou no Salmo 42. Então, eu e você temos que deixar a nossa alma tranquila. Para isso, nós temos que exercer a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, a nossa esperança. Mas como ter confiança e esperança se eu não conheço aquele a quem me chamou, se eu não conheço aquele que me amou primeiro? Porque quando eu e você não meditamos nessa palavra, quando eu e você damos vazão a tantas outras atividades, quando eu e você procuramos com tanta correria, tantas coisas para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa casa, estar ansioso, é porque nós não queremos conhecer aquele que nos chamou. Aí, então, a nossa alma precisará de um consultório. A nossa alma precisará de parar um pouco para ver que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu leio para vocês 7, 8 capítulos da palavra de Deus todos os dias para que essa fé entre. É um privilégio. Para mim, é muito bom abrir essa palavra e meditar nela. Porque eu sei que é daqui que virá a minha salvação, daqui virá a conscientização da minha alma. Por que estás abatido, a minha alma? Nós estamos abatidos porque queremos muitas coisas. Queremos alcançar muitas coisas, mas a nossa alma, ela fica enferma exatamente por isso. Corre para cá, corre para ali, eu preciso disso, a minha casa precisa daquilo, eu estou precisando olha, eu não aguento mais. A minha alma não está bem. A tua alma, quando estiver assim, ela não está bem. Notem que Paulo e Silas, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, eles foram chicoteados. Eles estavam com sangue escorrendo nas costas, porque estavam fazendo a obra de Deus. Foram presos no lugar pior que se poderiam colocar. Nós vemos que hoje aí os políticos que são presos são colocados nos melhores lugares. Nós vemos, como tem acontecido, logo depois são soltos. Mas Paulo fazendo, ele e Silas, a obra de Deus, foram colocados, chicoteados, no pior lugar, que era o cárcere interior. E ali, eles poderiam pensar, por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo essas coisas todas se eu preguei a palavra de Deus? Expulsei um demônio daquela mulher pitonisa, adivinhadora? Por que eu estou aqui? Hoje em dia está assim. Não toqueis nos meus ungidos. Que história é essa de que não toqueis nos meus ungidos? Se é para a glória de Deus, se é para engrandecer o nome de Deus, como foi a situação de Paulo, Paulo não podia saber, nem ele nem Silas, que seriam presos por expulsar um demônio. Mas não sabiam também que o carcereiro e a sua família e os outros presos que estavam lá dentro daquela prisão precisavam ouvir a palavra e ver um grande milagre como eles viram. Se eu tiver que passar por uma situação dessa, e você também, para a glória do nome de Deus, nós temos que passar. Mas, perto da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E todos os presos estavam ali ouvindo. E eles acompanharam e viram. Enquanto eles talvez reclamassem, eles ouviram dois homens. Um orava e o outro cantava. O outro cantava e o outro orava. E eles viram o terremoto que aconteceu. A alma de Paulo e Silas não estava como essas almas que Davi tratou da sua alma, porque está batida, porque se perturba dentro de mim, minha alma espera em Deus. A alma de Paulo e Silas estava ali, pousadas nele, certos de que quem os chamou era fiel para os livrar, e foi o que aconteceu. Com a salvação do carcereiro, de toda a sua família e dos presos que também lá estavam. Então, querido e querida, preste atenção, mais uma vez eu quero chamar a tua atenção. Eu não sou pregador da palavra. Eu quero te mostrar as nuances, os detalhes da palavra de Deus, sem me importar que a pregação que eu vá fazer não agrade, que não me tenha como pregador, como não sou mesmo. Mas eu quero fazer você entender pelo Espírito Santo de Deus qual era a preocupação de João. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. O desejo dele era de que tudo quanto ele tivesse necessidade para com a sua casa, para com a sua família, a sua alimentação, a sua vestimenta, ele tivesse. E que ele também tivesse saúde. Eu desejo que você tenha saúde, que tudo vai bem, assim como vai bem a tua alma. A alma de Gaio, ela estava bem. E a minha alma? E a tua alma, no meio de tudo isso que nós estamos vendo, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, como está a tua alma nesse tempo? Ela está esperando em Deus? Ela está aguardando em Deus? Ou a nossa alma está angustiada, está enferma, está danificada? Versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Sabe por que João identificou que a alma de Gaio estava bem? Porque vieram muitas pessoas que foram ter com Gaio e quando voltaram, chegaram perto de João e falaram: João, que bênção é aquele Gaio, hein? Que bênção é aquele homem? Olha, está todo mundo com medo de morrer, está todo mundo com medo de perder as posses. E esse homem está tranquilo, ele alegrou nossa alma. Nós chegamos lá e ele nos falou tantas coisas boas que nos confortou o nosso coração. Nós voltamos lá reavivados, depois da conversa que nós tivemos com Gaio. Então, esses irmãos que vieram alegraram o coração de João quando eles testificaram de como Gaio andava na verdade. Quer ter uma alma tranquila? Quer ter uma alma sadia, uma alma sã? Ande na verdade. Viva na verdade. Esteja dentro da verdade. E você vai ver que a tua alma vai te tranquilizar. Porque Deus é o pai da verdade. O diabo é o pai da mentira. Se você anda na verdade, a tua alma vai se tranquilizar, vai se acalmar. Diz ainda o versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não há maior gozo do que você ouvir que aqueles que você ensina, que aqueles que você prega, que aqueles que você ministra, eles aprendem e andam na verdade. Eles andam como você. É como o apóstolo Paulo. Você vai perceber na carta que ele escreve, a primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 11, quando ele começa a falar da Santa Ceia, ele diz: assim como eu aprendi do Senhor, também vos ensinei. Presta atenção que foi exatamente aquilo que ele aprendeu do Senhor. Assim como eu aprendi do Senhor, também eu vos ensinei. Ele não fez mais nada do que isso. Ele não colocou mais nada do que isso. Ele não quis ali fazer um culto cheio de espetáculo. Não. Ele fez exatamente como Jesus fez,
como Jesus falou que era para fazer, exatamente como Jesus o ensinou, assim ele o fez. E olha que dia foi. Ele diz assim, olha, assim como aprendi do Senhor, também vos ensinei. Na noite em que o Senhor foi traído, foi na noite da traição. Então, querido, não importa qual seja a noite, se você foi traído, se você foi enganado, se você não está satisfeito, a tua alma tem que aprender a lidar com isso, para que você não venha se perder, para que você não venha sair da posição a qual Deus requer da tua vida e da minha vida também. Então, João, vou repetir os versículos todos para você entender. Terceira carta de João. O presbítero amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Isso aqui é o que eu e você devemos fazer. Proceder fielmente em tudo o que nós fazemos para com os irmãos e para com os estranhos. O nosso testemunho não é só testemunho de igreja, não é só de irmão, mas principalmente aqueles que estão do lado de fora, precisando de ouvir, precisando de ver alguém que ande na verdade como Gaio andava. Para que tenha uma alma tranquila, mesmo diante de tantas provações, mesmo diante de tantos problemas, de tanta dificuldade, eu quero que tudo vá bem para você. Eu quero que tudo vá bem neste Natal, neste Ano Novo para a tua vida, assim como vai bem a tua alma. Nós vemos hoje, como eu disse, crentes estão tirando as suas próprias vidas. Sabe por quê? Porque a alma não vai bem. Não vou entrar em mérito, não vou entrar em motivo algum. Não quero. Mas que a alma não estava bem. Se a tua alma também está passando por momentos de que vou sair do evangelho, de que vou entregar minha carteira, se a tua alma está amargurada, é porque ela não está bem. Se a minha alma e a tua não estiver bem, eu tenho que voltar a Davi. Porque estás abatida, porque se perturba dentro de mim, minha alma. Espera no Senhor, porque ainda verei a sua salvação. Se eu estou triste, sendo cristão, se eu estou oprimido, sendo cristão, se eu estou amargurado, sendo cristão, é porque a minha alma não está bem. E eu tenho que rever a posição da minha alma, porque se a minha alma estiver bem, tudo vai bem. Mente sã, corpo são. Se a minha alma ela estiver amargurada, se ela estiver enferma, eu vou bater nessa tecla, dizendo para você da alma, porque é daí que vem. É da alma que vão sair, quando fala coração, que procede a saída da vida e da morte, está dizendo da minha alma. Está dizendo que quando o meu coração não está bem, que é a minha alma também, quando não está bem, então procede. Furtos, adultérios, mentiras, engano, roubo, todas essas coisas procedem quando a minha alma não vai bem. Eu vou já entrar no período de oração, mas eu quero repetir para você. Amado, desejo que tudo te vá bem em todas as coisas, em toda a tua vida. Eu quero que vá bem no seu trabalho, eu quero que vá bem na sua vida social, eu quero que vá bem na sua família, eu quero que o casamento esteja bem, eu quero que os filhos, os netos estejam bem, eu quero que você no ministério da tua igreja, você esteja bem nesse ministério, porque hoje em dia não é mais como antigamente. Antigamente você via crentes de 30 a 40 anos de um mesmo ministério. Hoje em dia você vê a troca de cadeiras.
Eu fico um ano, esse ano não está bom, vou outro ano para um outro lugar, o outro ano para outro lugar, e assim o tempo vai passando, não produz fruto, porque a alma não está bem. Quando eu achar que eu saí de um ministério, do ministério que eu estou, para um outro ministério, talvez maior, talvez mais antigo, quando eu sair é porque a minha alma não está bem. Se não há pecado, eu fui levantado para estar com você, como disse ali no livro, né? Noemi e Ruth. Olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E eu vou para onde você for. Aonde você morrer, eu vou morrer também. O que acontecer com você vai acontecer comigo. Isso é um ministério. Isso é um chamado. Eu entendo que Deus me plantou. Eu entendo que Deus me colocou em determinado lugar para que eu cumpra ali, ajudando, sendo ajudado alguém. Mas eu falo, não, eu vou sair, eu vou para um lugar mais tranquilo, eu vou assim, vou ficar nesse lugar. É porque eu não entendi o que é chamado, não entendi o que é ministério. Os crentes antigamente entendiam isso e permaneciam no ministério até que Jesus os levasse. Se Deus tirar, é uma outra situação. Se Deus falar, aparta-se e passa a Macedônia, é Deus que está levando. Mas hoje em dia não, é comodismo, porque a alma não está bem. E eu quero, querido, repetir para você, para que esse versículo entre no meu e no teu coração e a nossa alma possa ser tratada. A nossa alma possa ser tratada por Deus, porque é o Espírito Santo que trata. O melhor psicólogo, psicanalista, é o Espírito Santo. É ele que consegue tirar todo o peso da alma. Jesus Cristo vai falar, e eu vou ler com você, para nós entrarmos em oração. Ele vai falar lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele vai dizer exatamente isso para mim e para você. Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Prestar atenção? Se a alma ela está agitada, se ela não está bem de saúde, se a alma está enfermo, procura Jesus. Vá até Jesus. Busque Jesus. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Tem muito crente cansado, muito crente oprimido, muito crente sobrecarregado. Sabe por quê? Porque a alma está enferma. Termino com uma oração, mas dizendo, amado, desejo que tudo te vá bem, que toda a tua vida secular e espiritual vá bem, que você tenha saúde também física, mental, para que, assim como está a tua alma bem, tudo ao teu redor esteja bem também. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Porque nos é chegado um momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como da terra, Senhor, ministramos a Tua palavra sobre a alma, meu Pai, e sabemos, Pai amado, que neste tempo, a igreja do século XXI, quantas almas estão amarguradas, abatidas, até mesmo oprimidas, Pai, porque não têm buscado em Ti, porque não têm conhecimento da Tua verdade. Mas Tu dissestes, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor, dá descanso a essa alma nesse dia, a alma do Teu servo, da Tua serva. Visita, meu Pai amado, Senhor meu Deus, todos que estão conosco através do Facebook, cada família em especial, cada ministério,
para que, Pai amado, Senhor meu Pai, neste Natal, neste Ano Novo, haja, meu Pai amado, Senhor, a cura da alma. Visita também, meu Pai amado, a tua serva Eliane Cunha, teu servo Osiel, teu ungido, Pai amado, Marcos Noronha, Amando Diego. Toma em tuas mãos a Carla do Ciene, sua casa, todos do Facebook, tua serva Cíntia, a tua serva, Pai amado, Sônia. Toma em tuas mãos, meu Pai querido, Senhor meu Deus, os ouvintes da Rádio Continental, a tua serva Elmira de Cascadura. Visita ela, toda a sua casa, a sua parentela. Toma em tuas mãos, Pai, o Luiz Carlos do Valqueire, a vida do teu ungido, a Cleusa, toda a parentela, mamãe Nadir Caetano e Marechal Hermes, Pai. Visita também a tua ungido, opera o teu milagre. Toma a Odete do Irajá, abençoa Odete, Pai amado, acalma também a alma da tua ungida. Toma, Pai amado, os filhos, netos, Pai, toda a parentela, tia Nazaré de Engramacho, abençoa também. Toma em tuas mãos a Neide da Penha, com toda a sua parentela. Toma o pastor Nelson, Pai amado, tua serva Cleia, saúde dos teus ungidos, da Vitória. Apresento a ti, meu Pai amado, tua serva Lindinha, ali em Niterói. Visita ela, o Derico. Toma em tuas mãos, Pai amado, Senhor, o Vitor. Toma em tuas mãos a Paloma. Toma em tuas mãos a Bia, a Laurinha, toda a parentela da tua filha, meu Pai. Eu apresento a ti. Visita, meu Pai, a Edir de Nilópolis, toda a sua família. Toma a Cerise, a Quelita, Pai amado, em Vilar dos Teres. Toma a Hilda de Vilar dos Teres. Toma a Taliba também em Vilar dos Teres. Pai, cada ouvinte, a tua filha Leila, meu Pai, de Pilares, a Cristina de Pilares. Visita os teus ungidos na face da terra, cada ouvinte, meu Pai, abençoa. Senhor, confirma a tua obra em nossas mãos, confirma a tua bênção. Guarda-nos, Pai amado, nesses dias que antecedem, Pai amado, Senhor, as festividades. Guarda cada criança das balas perdidas, endereçada. Livra, meu Pai amado, os teus servos, Pai, dos assaltos, dos sequestros, dos furtos, dos roubos. Guarda nas estradas de todo acidente. Livra teu povo, Pai, de todo e qualquer mal. Continua com as tuas mãos estendidas, meu Pai, sobre a tua igreja, sobre a tua noiva. Pai amado, curando as nossas almas, tirando todo o peso da alma, Pai, todo fardo pesado, tu lança por terra. Abençoa o teu povo que se chama pelo teu nome. Abençoa cada ouvinte da Continental. Abençoa cada intercessor. Teu filho, o pastor Carlos Alberto, meu Pai, a sua esposa Leni, o Ministério Nascimento. Abençoa cada ministério, Pai, cada um dos teus filhos. É a oração que eu faço. Agradecido a ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, estamos chegando a mais um final do programa Deus, Você, Louvor, que voltará amanhã, se Deus assim permitir, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo. Amanhã estaremos ao vivo aqui pela Continental, trazendo para você, orando aí pelo Natal, orando pelo final de ano, orando pela sua casa. Então, querido, amanhã temos encontro marcado. Agradeço a todos os amados que estão aí pelo Facebook, todos que estão também pelo site da Continental e todos os ouvintes da Rádio Continental. Deus abençoe meu querido papai José Silvano, beijo no seu coração. Mamãe Cleusa, lá no Vale da Simpatia, beijo também no seu coração. E todos os amados que estão conosco. Amanhã estaremos de volta, querendo bom Deus, com a programação normal da Continental, tá bom? Um beijo no coração de cada um e prometam-me uma coisa. Vocês vão prometer? Vá, então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos. Continue na sintonia. É gostoso de ouvir. Continental AM.